Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações do clima para a região norte do Brasil, região que vem recebendo muita chuva durante este mês de fevereiro, algo que é típico da época do ano. A gente pode acompanhar aqui no primeiro mapa, que representa o acumulado de precipitação até o momento neste mês, que várias áreas aqui entre o Amazonas, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins têm recebido volumes aí superiores a 200 milímetros, algumas áreas pontuais até superiores a 300 milímetros. Só que normalmente chove muito no norte do país, então nem todas as áreas têm recebido volume suficiente para atingir o que é normal para a época do ano. Por isso que aqui no segundo mapa, que representa o desvio da precipitação para esse mês de fevereiro, a gente observa que nas áreas em tons de laranja, mais avermelhadas aqui, ainda choveu abaixo do que é normal, enquanto algumas áreas pontuais aqui do Amazonas, Acre, áreas pontuais do Pará e também principalmente no Tocantins, choveu acima da média. Em algumas áreas entre o Pará e o Tocantins, a chuva já traz transtornos, provoca transtornos em estradas e também acarreta em transtornos aí para a fase final de desenvolvimento e colheita das lavouras de soja. E agora, para os próximos dias, tem previsão de mais chuva forte, previsão de muita chuva no norte do Brasil, porque as instabilidades vão se concentrar sobre estas áreas aqui, da metade norte. Além da zona de convergência intertropical, que é um fenômeno comum nessa época do ano e atrai muitas instabilidades para a faixa norte do país, também vamos ter uma área de baixa pressão atmosférica atuando no Atlântico, no Oceano Atlântico, que ajuda a canalizar a umidade da Amazônia e intensificar as instabilidades sobre as áreas mais ao norte do país. Então agora, até o dia 4 de março, tem previsão para chuvas bastante volumosas em grande parte dos estados, com destaques para o Amazonas, Pará e norte do Tocantins, onde algumas áreas pontuais podem receber mais de 100 milímetros nos próximos 5 dias. São esperados períodos mais prolongados de tempo fechado chuvoso, que pode acarretar transtornos em estradas, principalmente para o transporte de grãos em vias terrestres e também provocar transtornos para as atividades de colheita de grãos. Aqui, sobre o centro-sul do Tocantins e sul do Pará, as chuvas serão um pouco mais isoladas e com moderada intensidade. Tanto que essa chuva será forte que a temperatura máxima deve ficar um pouco mais amena nessas áreas em tom de amarelo aqui do segundo mapa, que representa a temperatura máxima prevista para os próximos 5 dias. Então, entre o leste do Pará e partes do Tocantins, o calor não será tão intenso por conta dessa condição mais úmida e persistente. E de 5 a 9 de março, a chuva até reduz um pouco aqui no interior da região norte, em grande parte do interior da região, mas sobre o leste do Pará e no norte do Tocantins vai continuar chovendo de forma mais expressiva. Então, tem previsão ainda para altos volumes de água. É comum chover bastante nessa época do ano, mas as chuvas vão continuar mais duradouras e intensas, então impactando atividades no campo em áreas que precisam fazer tratos culturais nas lavouras ou estão em fase de colheita. No sul aqui do Pará, e na metade sul do Tocantins, são esperados episódios mais esparsos nesse período. Teremos janelas maiores de tempo seco, assim como no interior do Amazonas, Rondônia. Então, condições mais favoráveis às atividades no campo. Nestas áreas onde tem previsão para chuvas excessivas, mais persistentes e duradouras, além dos impactos nas atividades, aumenta bastante o risco para a proliferação de doenças nas lavouras. Agora, para os próximos dias, a gente pode acompanhar a distribuição de precipitação e temperaturas de uma forma pontual para a localidade aqui do Rondon do Pará. No Pará, a gente observa chuvas bastante frequentes ao longo dos próximos 30 dias, com volumes maiores agora na segunda metade desta semana, justamente por causa dessa intensificação das chuvas nas áreas mais ao norte do país. E as temperaturas não devem ficar baixas, mas as temperaturas não devem se elevar tanto, ultrapassar dos 30 graus nestas áreas ao longo dos próximos 5 dias. A chuva reduz um pouco aqui entre a primeira e a segunda semana do mês de março, mas no decorrer da segunda quinzena de março são esperados volumes ainda mais expressivos de precipitação na região de Rondon do Pará e volumes bastante frequentes, chuvas bastante frequentes. Então, a segunda quinzena de março ainda será mais úmida e com temperaturas máximas até ligeiramente abaixo dos 30 graus. Em Tailândia, no Pará, expectativa de chuvas mais na forma de pancadas. Tem previsão para uma chuva mais intensa nesta semana, até o final de semana, inclusive com temperaturas bem baixas, máximas aí por volta dos 26 a 28 graus, é um indicativo então de risco de invernada. Mas no início da próxima semana a chuva já reduz e volta a acontecer mais na forma de pancadas. Grande parte
do mês de março terá esse padrão de chuvas na forma de pancadas, alternadas com períodos de sol e temperaturas acima dos 30 graus. Aqui na última dezena do mês é que a chuva volta a aumentar um pouco, a temperatura oscila um pouco mais e nos últimos dias de março tem previsão para um volume mais expressivo. Esses são os destaques, vamos continuar monitorando e atualizando as previsões ao longo da próxima semana. Até mais!